Graça e paz, eu me chamo Júlio César Rocha da Silva, sou aluno do 4º ano do Bacharel em Teologia em Arthur Rios, Augusto Vasconcelos. Quero falar um pouco acerca da Igreja dos Mormons, mais conhecida como SUD, Igreja do Santo dos Últimos Dias. Esta igreja ela foi fundada por Joseph Smith no ano de 1830, é a mais bem-sucedida seita e crença mesclada do mundo, com mais de 11 milhões de membros. Os mormons são conhecidos pelo seu zelo missionário, os jovens são treinados e saem evangelizando em outros países e conseguem a conversão de 300 mil por ano. Ou seja, é uma igreja que cada vez mais vem crescendo. Infelizmente, muitas pessoas estão sendo iludidas e enganadas. E a Bíblia diz lá em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Algumas razões porque nós não podemos ser mormons ou aceitar esses tipos de seita. A primeira, os mormons ensinam que a Bíblia é infalível palavra de Deus. Eles não ensinam, na verdade, que a Bíblia é infalível palavra de Deus. Eles possuem o seu próprio livro, dizem que a nossa Bíblia existem textos que estão adulterados e que a Bíblia deles estão corretas e que a nossa não. Eles também ensinam que Deus é um homem glorificado e que teve um corpo físico. E a Bíblia ela vai dizer lá em Números 23:19 que Deus não é homem. A Bíblia é bem clara, dizendo que Deus não é homem, ou seja, Deus ele é espírito. E eles vão dizer que Deus ele era um homem e que alcançou uma divindade ou algo assim do tipo. Também eles vão ensinar que Jesus Cristo ele é irmão do diabo ou de Lúcifer. É interessante que este mesmo homem, conhecido como Joseph Smith, mais conhecido como também um profeta, né, dentro dessa seita, ele fala que o nosso próprio Deus teve relações sexual com Maria e daí surgiu Lúcifer, que é o irmão mais velho, e Jesus Cristo sendo o irmão mais novo. É interessante que ele recebe também uma visão, e dentro dessa visão, o Deus Pai e o Deus Filho vai falar para ele que todas as igrejas estavam com uma visão equivocada, que ele tinha que abrir uma igreja que tivesse com uma visão correta, com uma visão super certíssima, e que todas as igrejas estavam dando ensinamentos equivocados, e que a igreja do Santo dos Últimos Dias seria uma igreja com uma visão certa acerca do reino de Deus. É interessante também que este homem chamado José Smith é um homem simples, um homem comum, um jovem simples como todo um jovem comum, e ele recebe também a visão de um anjo Moroni, e este anjo, ele com o tempo fala acerca de 2 tábuas de ouro, e ali nessas tábuas continha o Evangelho ali, a Bíblia no caso dos mormons, e vai começar a falar. É interessante que só ele que vê essas tábuas de ouro, depois essas tábuas elas são escondidas numa outra dimensão ou algo do tipo, e desde ali ele começa a fundar esta igreja, e a igreja cada vez mais vem se fundindo, crescendo. É interessante também que este homem praticava a poligamia, ou seja, ele tinha várias mulheres, e a Bíblia condena isso. A Bíblia diz que o homem tem que casar com uma única mulher, tem que fazê-la feliz, e assim sucessivamente. E a Bíblia ela vai dizer no livro de Gálatas, quando ele recebe essa visão deste anjo, olha o que a Bíblia me diz em Gálatas capítulo 1, versículo
Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que vos já tem anunciado, seja anátema. Ou seja, ainda que nós mesmos, ou qualquer uma outra pessoa, um anjo, anuncie um outro evangelho, seja maldito. Ou seja, ele recebe a visão deste anjo, e este anjo ali dá todas as coordenadas, e assim sucessivamente. E nós lemos aqui dentro da palavra sagrada que se por um acaso viesse a acontecer tal coisa, seria o que? Anátema ou a maldição. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Eu quero que essa palavra fique gravada no vosso coração, e que vocês não sejam enganados por nenhum tipo de seita, ou por nenhum tipo de fábula. Coloque a palavra de Deus encurtida no seu coração, assim como o salmista Davi diz: a tua palavra escondi, gravada no meu coração, para eu não pecar contra ti. E não seja enganado por nenhum outro tipo de evangelho. E que Jesus Cristo, ele esteja nas vossas vidas. Amém.